14 horas, reunião dos obreiros. Eu não sei se todos adquiriram essa revista. Deve estar à disposição aí. Vem em quantidade. É a nova revista da editora Betel. Começa agora, abril, maio, junho, né? O segundo trimestre do ano. E vamos estudar então sobre Deus, né? Isso aqui é a verdadeira teologia, né? Teologia é o estudo de Deus, o estudo sobre Deus. A gente estuda em teologia muitas outras matérias, né? Mas a centralidade da teologia é o estudo sobre Deus. Teo é Deus, logia é estudo sobre Deus. Então vamos estar aqui. Já disse de início, e é verdade, que nós não queremos, com essas lições, dizer que nós vamos compreender toda a dimensão, né, da grandeza de Deus, da pessoa de Deus. Mas nós precisamos seguir o que está lá em Oséias. Conheçamos e prossigamos. Daí você vê, né? Não conheceu já? Conheçamos. Ponto final, não. Porque não tem limite isso aqui. Não esgota esse assunto. Conheçamos e prossigamos. Até quando? Por toda a eternidade, irmão. Eu fico imaginando, e todo o conhecimento que eu tenho de Deus aqui hoje, quando chegar no céu, e morarmos com o Senhor lá na Nova Jerusalém, estivermos lá, passando, por exemplo, lá não vai ter isto, mas vamos admitir que passe lá 10 mil anos, porque a eternidade é um tempo sem tempo, né? Não tem tempo na eternidade. Mas passando 10 mil anos, nós vamos nos encontrar numa praça de Jerusalém, e vai dizer, olha, hoje eu descobri algo novo em Deus, uma faceta de Deus que eu não conhecia. Depois de 10 mil anos lá vivendo junto com Ele, vai passar mais 100 mil anos na eternidade, e nós vamos discutir de novo. Hoje eu descobri algo em Deus que eu não sabia. Aleluia! Vai ser pelo século dos séculos. Prossigamos em conhecer. E vamos estudar hoje sobre isso e sobre tudo, sobre as vantagens de se conhecer Deus, né? Se conhecer o Senhor. Tem muita gente que conhece Deus por ouvir falar, né? Aí eu ouvi dizer, é o Jesus da minha mãe, o Deus do meu pai, já vi falar. Jó um dia falou, né? Eu te conhecia por ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam. Tem que chegar essa hora, irmão. O pessoal falou com a mulher samaritana lá, mulher, não é mais pelo teu dito que cremos nele. Nós temos conhecido e visto que ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. É uma experiência própria. Jacó disse lá, eu encontrei Deus, eu vi Deus. E a minha alma foi salva. E eu não morri. Eu não morri. Todo mundo precisa ter a sua própria experiência de conhecimento divino. Conhecer Deus. Conhecer Jesus, conhecer o Senhor. Por ouvir falar, tá bom, não é? Mas não. Você tem que dizer, olha, eu não tenho dúvida. Eu vi Deus. Eu conheço Deus. Paulo falou, eu sei em quem tenho crido. Eu conheço o objeto da minha fé. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso, irmão. Aí vem a confiança em Deus. Quando você conhece Deus mesmo, você se enche de confiança. Você sabe quem Ele é. Então vamos estudar. E Deus, irmão, a lição de hoje vai dizer isto. Foi o maior interessado em que a humanidade o conheça. Deus não se escondeu. Deus não criou esse mundo aqui, deu corda em tudo e foi embora para o céu, escondeu lá, não. Ele sempre esteve aqui, né? Se dando a conhecer, querendo caminhar com o homem. Lá no começo da criação, diz que na virada do dia Deus vinha falar com o homem. Olha como Deus quis ter comunhão, contato, ser conhecido pelo homem. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Essa história é a mesma, irmão. Todos os dias Deus desce para conversar com a gente. Deus tem um versículo para falar conosco, uma revelação, um sonho, uma mensagem, uma luz do Evangelho. Ele desce para falar com a gente. Deus se esforçou e esforça tanto para ser conhecido do homem, porque o homem só tem a ganhar conhecendo Deus. Tem pessoas que é melhor você não conhecer.
Essas pandemia faz você emagrecer, né? Aí o cinto não segura. Tem gente que engorda. Atributos de Deus, mas hoje Deus se dá a conhecer. Deus se revela à humanidade. Como que Deus é um Deus pessoal, né? A gente tem que entender isto, não como Deus como um ser distante, né? Um vento, um espírito qualquer, uma coisa assim, não. Deus é uma pessoa poderosa, criou céus e terra, vive independente da sua criação. Ele é Senhor do céu e Senhor da terra. Jesus, quando orou, falou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. O homem conhecê-lo. Qual o instrumento que Deus usou para se revelar ao homem? Se dá a conhecer. Primeira lição vai dizer que Deus se revelou através da natureza, através das coisas criadas. Por trás de tudo que existe, tem um Criador, não tem? Aqui, esse templo existe, mas não apareceu do nada. Teve aqui um engenheiro, um construtor. Cadê o Silvestre? Quem construiu esse templo aqui foi o pastor Eurílio Silvestre. Claro que orientado pelo pastor Albino, por nós, né? Mas ele foi o construtor. Um belo templo. Quando vejo os teus céus, a lua e as estrelas que tu criastes, não é? Que é o homem mortal, para que dele te lembre, o filho do homem para que eu visite, dizia o salmista. Então, tudo que existe aí na natureza, não vem do acaso. Tem uma mão por trás disso, um Criador por trás disto. Deus então vem se revelando através da natureza. A natureza não é Deus, e ela não tem voz, mas eu é que tenho que perceber isso na natureza. Tem gente que fica adorando a natureza. Não, a natureza só fala da existência de Deus, mas ela não é Deus, nem pode ser adorada. Mas o homem tem que constatar essa realidade, né? Eu lembro que quando eu estudava, fazia o cursinho, isso há séculos, não é? Um professor de física, ele começou a falar sobre a origem do universo, a origem de tudo, origem, e ele foi falando, mas chegou um dia, uma hora que ele fez uma grande interrogação assim, ó, no quadro negro, né? Bom, daqui eu não passo. Eu estava visitando lá o museu do Louvre, lá em Paris, e um guia lá, muito materialista, muito ateísta, começou a falar de tudo lá. Eu sei que em um dado momento, ele fez uma pergunta sobre a criação, sobre todas as coisas, a Mona Lisa, não sei lá, não sei o quê, papapá. E não era para responder, ele fez a pergunta e ele ia responder. Mas eu me precipitei, não é? Quem criou não sei o quê, quem fez tudo? Eu falei, foi Deus. Ele me encarou assim, pá, me largou para lá, irmão. Mas assim são mesmo os ateístas, os materialistas, né? Não querem ver a realidade. E essa falta de conhecimento de Deus é a tragédia da humanidade. A maior tragédia da humanidade é rejeitar o conhecimento de Deus. Mas Deus se revela. Eu não quero. Vamos para a palavra de Deus. Joga aí alguns versículos que mostram como a natureza. Veja Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Eu estou só introduzindo esse assunto, nós temos 3 meses para conversar. Veja lá. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, 2 pontos, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço. Olha aí, irmão, nós devemos nos exultar, nos gloriar no fato da revelação que nós temos de Deus.
Não é se gloriar porque é rico, que é sábio, que é poderoso, não. A grande alegria do homem, o gozo, a glória do homem, Deus está dizendo: glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aleluia. Olha que glória aí que a igreja tem, irmão. Então é nisso que nós devemos nos gloriar, em conhecer o Senhor. Nós vamos ler uma outra passagem. Veja aí, Atos capítulo 14. Quando Paulo estava lá em Listra, ele fala sobre como a criação, como Deus se revela através da criação. Deus se deu a conhecer através das coisas criadas. Atos 14, 15 e 17. 15 a 17. Atos 14. E dizendo Paulo, varões, porque o povo queria adorar Barnabé e Saulo, né? Oferecer sacrifício para eles. Trouxe gado, novilha, para oferecer sacrifício, dizendo: esses homens são deuses. Os homens viraram Deus e chegaram até nós, né? Dizendo: varões, por que fazem essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, né? Vaidade é coisa nenhuma, dessa idolatria a Deus estranho. Convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu. Esse é o Deus que fez o céu, e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho. Está vendo? Deus não deixou a si mesmo sem revelação, beneficiando-se lá do céu. Com o quê? Com chuva, tempos frutíferos, enchendo de mantimento, de alegria o vosso coração. Paulo teve coragem de falar: esse Deus é que tem que ser adorado, não é? Que criou todas as coisas, sustenta tudo pela palavra do seu poder. Vamos ver um outro versículo que vai falar sobre isso. Veja o Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam o quê? A glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmãos, a gente fica com a mente, esquenta a cabeça da gente, irmão. Torra os neurônios quando você começa a ver a imensidão do universo. Você não acredita que para chegar lá, num planeta distante, você leva aí 10 milhões de anos-luz. Isso não tem jeito de imaginar um negócio desse, irmão. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. 10 milhões de anos-luz para chegar lá. E depois de lá tem muito mais. E você não vai dizer: não, então é o infinito. Não, irmão, o universo é finito. Infinito é Deus. Deus é maior do que o universo. Quando eles falam que existe, nós temos uma galáxia aqui, mas tem 100 bilhões de galáxias. Solão aí é uma estrela de quinta grandeza. Tem de primeira grandeza, onde é que está aí? Segunda, terceira. A imensidão do universo. Não é nem falando aqui nas florestas, nos rios, né? Nos minerais, nas coisas da terra, não. Isso aqui é importante demais, né? Os céus manifestam a glória de Deus. Olha como esse Deus é glorioso. Mas só mesmo quem quer conhecer Deus vê isto. O filósofo Immanuel Kant dizia: há duas coisas que me encantam: o alto céu estrelado acima de mim e a consciência moral dentro de mim. Só Deus pode fazer isso, não é? O homem cego, ele não consegue enxergar isto. Mas o salmista diz o que nós estamos dizendo: os céus manifestam a glória de Deus. Veja como esse Deus é poderoso, né? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite faz declaração a outra noite. Mas em Romanos, vamos saltar Atos 17, vamos para Romanos 1, a partir do 18, porque na verdade é o melhor texto aqui dentro do que nós estamos estudando. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 21. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm
a verdade em justiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, coisas de Deus, né? Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, esse é o grande mal. As pessoas vêem tudo isso aí, conhecem a Deus, mas não dão glória a Deus. Não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Veja aí a tragédia do homem, né? É que teve chance de conhecer Deus, e conhecendo Deus, através da natureza, eles não glorificaram a Deus. Eles não deram graças ao Senhor. Antes se perderam em discursos, né? Se desvaneceram em discursos vãos, vazios aí, teorias materialistas. É isso aí que o homem fez. Por isso que a Bíblia, mais na frente, porque aí a ira de Deus vem sobre o homem hoje e amanhã. Porque tendo chance de conhecer Deus, eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Não quiseram dar glória e reconhecer que Deus que criou. Por que os cientistas não reconhecem isso? Por que os professores? Por que esse povo não faz isso? Eles têm entendimento. Cientistas tão grandes como os ateus são crentes porque a ciência deu a eles essa condição. Não é? Não tem como não crer em Deus. Aí você poderia pegar muito desses nomes famosos que existem por aí, né? Como Albert Einstein e tantos outros, que a própria ciência levou eles a entender que tem um Deus. E eles glorificaram a Deus, deram a ele a glória. Não, quem criou os céus foi Deus. As estrelas foi Deus, o universo foi Deus. Tem uma mão por trás disso aí. Mas tem gente que teve a chance de dizer isso e não diz. Prefere negar. Daí, irmão, a Bíblia diz que vai cair sobre eles a ira de Deus. Já caiu, né? Deus os entregou a paixões infames para cometerem torpeza, mulher com mulher, homem com homem, e a coisa vai bagunçando. Deus os entregou, porque tendo chance de conhecer a Deus, Deus se esforçou, revelou, está aí, e as pessoas não querem reconhecer. Mas eu vou caminhar, para terminar, é o seguinte: Deus se revelou através de Jesus, né? A natureza é uma forma de um homem conhecer Deus, é conhecer pelo menos a existência de um Deus, né? Porque tanta divindade dele, quanto o seu eterno poder, claramente, diz Paulo, claramente, não vê só quem não quer ver, está aí, demonstrado pela natureza. Mas Deus se revelou na face do seu Filho Jesus. O nome de Jesus, qual foi inicialmente? Emanuel, Deus conosco. Deus desceu, se tornou homem e caminhou com os homens, para se revelar, para se dar a conhecer mais perto, mais próximo. Bem, aqui tão longe no céu, pela natureza, mas eu vou lá me apresentar. E andou com a humanidade, comeu e bebeu com os homens, dormiu junto, caminhou com esse povo. E um dia, os discípulos de Jesus lá, Filipe e o outro lá, Jesus, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Jesus falou: estou há tanto tempo convosco, ainda não me conheceis. Tem crente assim, Isaías. O Senhor está tanto tempo, mas tem hora que ele dá uma baianada. Desculpa os baianos aqui, né? Sai com cada uma. Rapaz, você não me conhece ainda? Estou há tanto tempo convosco. E você pergunta, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Para isso que eu vim, para revelar o Pai. Agora você mostra o Pai, é o que nos basta. Para com esse negócio. Por isso que diz, vamos crescer, gente.
É a segunda parte, né, Nilson? Sua mãe era baiana, né, Vera? É gente boa. Isso é um bullying, né? Então, tira a baianada. Dê uma goianada, né? É? De vez em quando dá uma goianada. Ah, que Jesus pensou, está difícil. Está difícil. Porque ninguém pode fazer as obras que eu faço se o Pai não for com ele. As obras que eu faço testificam que eu e o Pai somos um. E você está pedindo para mostrar o Pai, rapaz, eu sou o Pai. Lá em Hebreus vai dizer isso, né? Que Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus. Olhou para Jesus, viu Deus. Quer conhecer Deus? Ore para Jesus. Conheça Ele nas páginas do Evangelho. Quanto mais você conhece Jesus aqui, andando com Jesus no Evangelho e na vida, mais você está vendo a face de Deus, a face do Pai. O moço foi para a guerra, deixou o seu filhinho bem pequeno, né? E o filho, mãe, cadê meu pai? Cadê meu pai? Ela pegava um grande retrato que estava lá em cima da mesa. Aqui está seu pai, ó. Seu pai. Meu pai, aqui está seu pai. Passaram anos. Um dia ele voltou da guerra, né? Quando se apresentou, ela falou assim, olhando para ele depois, falou, meu filho, aqui está seu pai. Ele olhou para ele, olhou para o retrato. Olhou para o retrato e olhou para a pessoa. Uai, mas esse é este. Este é este, ué. É a mesma pessoa. Porque ele foi assimilando que o pai era do retrato, né? Quando ele viu o outro, ele falou, mas este é este. Um dia no céu vai ser assim também. Não é? Mostra-nos o Pai. Ué, mas esse é este, é o mesmo, ué. É o mesmo. Jesus é o retrato de Deus. É a expressa imagem da pessoa de Deus. Aleluia. Quem está vendo o retrato de Jesus está vendo Deus. Deus se revelou através do seu Filho. Desceu aqui para o homem conhecer Ele. Depois Paulo falou, portanto tu és inexcusável, homem. Tu és inexcusável. Ninguém vai chegar lá e falar, olha, eu não te conheci, Deus, porque não tive meios. Ninguém me apresentou, não é? Como é que eu ia conhecer o Senhor? Não tem desculpa não. Eu andei no meio de vocês, né? Quer saber mais? Um dia, Jesus contou uma parábola. Aí as pessoas chegaram. Quando que eu te vi com fome? Quando que eu te vi com sede? Quando que eu te vi nu? Quando que eu te vi preso? Ele vai dizer, quando você não fez para esses pequeninos, você não fez para mim. Quer ver Jesus é olhar para a face dos irmãos, cada um de nós. Deixou de fazer para Jesus. Fez para Jesus. Fez para Jesus. Porque a igreja é o retrato de Cristo, não é? A igreja é o retrato de Cristo. Quer ver Jesus? Olhe nos evangelhos. Quer ver Jesus? Olhe para a vida do povo de Deus. Você vai conhecer o amor de Deus, que expressa no dia a dia, no andar, conforme diz a lição aqui, no andar digno, né, do povo de Deus. Aí está vendo Jesus. Então, Deus se esforçou tanto, né? E está se esforçando para o homem conhecê-lo, mas as pessoas rejeitam o conhecimento. Então, aqui diz a lição, conheçamos, diz lá em Oséias, né, 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. O crescimento do conhecimento de Deus tem que ser uma constante em nossa vida. A lição vai dizer mais no final o seguinte, conhecer alguém pressupõe convivência, familiaridade, trato diário. Como é que eu conheço Deus? É andando com Ele, né? Diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Deve ter conhecido Deus, né? Dá para conhecer, né? 300 anos. E depois não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Sabe, igreja,
quando é que Jesus vai tomar essa igreja da terra para o céu? É quando nós tivemos 300 anos, figuradamente, né? Andando com Deus. É uma boa caminhada. Esse povo me conhece. Conhece meu plano, minha vontade, meu caráter, meus atributos. Pode morar comigo. Dá certo. Por que namora? Para saber se está para casar. E casar, vai juntar, vai viver o resto da vida junto. Então, namoro, eu caminhei um tempo, não dá para andar com essa pessoa a vida inteira não. Pá, sai para lá. Não vou continuar esse namoro. Vou romper esse noivado, porque eu descobri um negócio na faceta, no atributo desse homem, dessa mulher aí, que não me serve. Então não dá para viver junto a eternidade. A igreja está caminhando. Agora, depois de passar tantos anos namorando, a noiva de Jesus, não, me conhece, a gente combinou, né? Nós temos uma sintonia muito boa, né? A nossa alma, né, se juntou. Comunhão nossa é profunda. Aí nós nos identificamos em tudo, não é? Eu penso aqui, ela já sabe. Ele imagina, eu já sei. Tem uma sintonia muito grande. Então vem morar comigo aqui no céu. Aleluia. Por isso que nós temos que andar com Deus. O conhecimento vem da caminhada. Porque o conhecer aqui de Oséias, diz os entendidos em original aí, não é um conhecimento intelectual apenas. Conhecer por ouvir falar é um conhecimento experimental, vivencial, de estar junto, comendo e bebendo junto, comendo sal junto. Conhecer Deus na experiência de vida, nos problemas, Deus vem e socorre. Paulo falou, eu sei que Ele é poderoso, eu conheço Ele, já me ajudou, me socorreu, Ele é vivo, Ele é presente. Então eu sei quem tenho crido. Quando há esta sintonia, meu irmão, aí o Senhor arrebata a igreja para o céu. É minha noiva, é minha igreja, pode morar comigo, não vai ter de outro de jeito nenhum, porque nós nos identificamos. Por isso não há pressa de estar casando, conheça primeiro, né? Conheça primeiro. E geralmente as pessoas se escondem muito durante o noivado, não é? Consegue camuflar, mas ninguém engana Deus, né? Conhecimento vem da caminhada, da convivência, do trato diário. Deus vem conversar com a gente na virada do dia. Mas por fim, embora a lição não cite muito isto, Deus se deu a conhecer através da sua palavra. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade. Todas as vezes que eu quero conhecer Deus melhor, eu mergulho aqui, ó. Vou para lá, vem para cá, vai para lá e vem, tá, aí eu vou conhecendo Deus. Porque Ele se revelou nas páginas das Sagradas Escrituras. Aqui está a mais perfeita revelação de Deus em nossas mãos. Se a humanidade quiser conhecer Deus, tem que vir para cá, ó. Você vai conhecer Deus colocando Ele num tubo de ensaio, no laboratório, fazendo uma imagem, uma pesquisa sobre Deus. Isso é um ledo engano. Mas quando nós queremos conhecer o Senhor, nós temos que olhar para a criação, olhar para a face de Jesus e examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Fique em pé comigo. Domingo que vem e nos outros domingos vamos conhecer melhor esse Deus, né? Os atributos divinos. Aqui fala que você pode conhecer Deus pelo seu nome, né? O caráter de Deus, porque o nome revela o caráter. Revela o caráter de Deus. Conhecer os mistérios de Deus não são aprendidos exclusivamente na cadeira de faculdade teológica, mas é para aqueles que têm comunhão com Ele. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória ao nome de Jesus. Adore a Deus. Louve ao Senhor.